Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, está começando o programa Trocando Ideias, ao vivo pela sua TV Canção Nova. Nós começamos esse programa para poder dar espaço a você. Trocando Ideias é um programa, um dos mais antigos já na grade da TV Canção Nova. E esse espaço é preservado, esse espaço é dado a oportunidade a você, onde é dada a oportunidade a você de participar, de tirar suas dúvidas da fé. Tem muita gente que assiste a Canção Nova há muitos anos, há quase 30 anos. Mas tem gente que começou a assistir agora, está ainda com a fé começando a ser desenvolvida e precisa desta catequese, precisa tirar dúvidas. E é por isso que a Canção Nova mantém este horário, agora colocou neste horário privilegiado, né, do meio-dia, para que você possa participar, enviar suas perguntas, tirar suas dúvidas de fé e crescer, fortalecer na fé. E começamos o programa de hoje desejando a você uma feliz Páscoa. Estamos na 8ª da Páscoa, então uma feliz Páscoa para você. E aqui também é o professor Felipe Aquino, que participa conosco. Feliz Páscoa, professor Felipe. Para você também, para todos os nossos telespectadores. Que seja uma semana de muitas graças, de muitas bênçãos, né? Do Cristo ressuscitado, na força da ressurreição. E aqui do outro lado, Celiane Inês Ramos, da comunidade de Canção Nova. Seja bem-vinda, Celiane. Obrigada, Adriana. Uma alegria, né? E uma grande responsabilidade a gente estar partilhando um pouquinho das nossas ideias. É, isso aí. E as ideias da igreja. E feliz Páscoa. Enquanto o povo almoça, a gente vai trocando ideias. Né? Mas eu penso que esse horário é muito importante. Por quê, professor? O senhor é um físico, professor de faculdade, universidade, mas um apaixonado pelas coisas de Deus e se tornou um estudioso dos documentos da igreja, daquilo que a igreja fala. E com toda essa desenvoltura de professor, o senhor consegue trazer essas coisas da igreja, que muitas vezes a gente fala, esse documento parece difícil, eu não entendo a linguagem. E o senhor traz uma linguagem mais rica, mais tranquila, mais... assim, do nosso jeito, né, de conversar, nessa conversa gostosa. Celiane, Luzia, quem senta nessa cadeira, costumo dizer, né, traz a vivência, né, essa vivência de ser família, de ser um cristão no mundo de hoje. Não que o professor Felipe não traga, né, mas a gente sempre joga para ele as perguntas mais da linha da doutrina da igreja, dos ensinamentos catequéticos, mas a vida também ensina, né, Celiane? Com certeza. E a gente, o que não sabe, corre atrás desse mocinho aí. Adriana, aproveita até para falar o seguinte, o Papa Francisco aprovou um documento há umas 2 semanas atrás da Congregação da Fé, maravilhoso, né? Por Suite Deo, né? Aprove a Deus. Muito bonito. Só que, sabe, eu percebi que ele não teve assim muita divulgação. Então, quinta-feira, no meu programa Escola da Fé, eu vou fazer um programa sobre esse documento. Aprove a Deus, é maravilhoso, da Congregação da Fé, aprovado pelo Papa Francisco, onde ele fala uma coisa muito importante, por exemplo, que está 2 heresias que ficaram atrás da história da igreja, pelagianismo, gnosticismo, está voltando. Sabe? Então eu quero explicar isso para o povo, o que está acontecendo. Maravilha. A gente tem que estar sempre atento, né, ao nosso tempo, aquilo que nós vivemos e o que a igreja pensa, o que a igreja nos ensina para nos manter firmes numa caminhada sólida rumo ao céu, a uma vida de santidade, a uma vida de alegria e de felicidade. Nós precisamos lutar, nós precisamos a cada dia confrontar-nos, né? O que nós vivemos com aquilo que a igreja pensa, porque nós precisamos entender que às vezes nós achamos que a igreja parou no tempo, não, ela está à frente do nosso tempo, né, professor? Percebendo males que muitas vezes a gente não percebe, né? Quantas vezes a gente fala, eu não vi mal nisso, não vejo mal nisso, só que tem alguma coisa que não está muito bem. E a igreja nos alerta e nos ensina, como uma mãe zelosa. E eu quero agradecer aqui, então, a sua participação, que já chegou, tem várias participações aqui que vêm pelo Facebook. Então, você pergunta para mim, Adriana, como é que eu faço para participar? Quero enviar minha pergunta, quero tirar minha dúvida, quero crescer na fé, quero compreender os mistérios da igreja, o pessoal fala dos mistérios da igreja. Então, participe conosco, facebook.com/trocando ideias, facebook.com/trocando ideias, você manda sua pergunta, já que a gente fala aqui, manda logo para chegar tempo da gente responder ainda hoje. Se não for respondida hoje, pode ser respondida em outros dias. Tenho aqui um livro muito bonito que vale a pena a gente partilhar.
do Cleto Coelho e da Carla Astucci, apresentadora desse programa, que hoje não pôde estar aqui conosco. Casamento Fortalecido. Sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Esse livro fala do casamento, né, que é um grande projeto de vida. Homem e mulher devem estar fortalecidos pela fé, pelo diálogo e pela alegria da sexualidade vivida de maneira sadia. Está aqui para quem vai se casar ou para quem já se casou e ainda não encontrou alegria no casamento. Quem sabe aqui você encontra a resposta que você esteja precisando. Carla Astucci e Cleto Coelho, Casamentos Fortalecidos. Esse é um livro, um presente para você aqui da Canção Nova. Adquira, entre na nossa loja virtual ou em uma livraria da Canção Nova pelo Brasil. E você que está recebendo também mensalmente, a gente chama de envelopável, chique, né? É o nosso boleto que vai para você todos os meses, né? Tá aqui ele, o nosso boletim, vai bonitinho, olha, chama envelopável, mas ele é a nossa cartinha para você, é o nosso boleto bancário, você ajuda a manutenção da Canção Nova, nós já chegamos a 5%, né? Então tá aqui, você abre, aqui dentro tem o seu boleto, tem a mensagem do Padre Jonas, tem tudo aqui, olha. Tem oração à Nossa Senhora do Líbano, tem a mensagem do Monsenhor Jonas Habib, né? Então você recebe e você ajuda a Canção Nova a continuar evangelizando o Brasil e o mundo. Continue nessa evangelização conosco. Está aqui, você vai receber este envelopinho na sua casa. Ajude a Canção Nova a evangelizar. Ontem nós já entramos com a Canção Nova em São Paulo, né? Canal 59.1 é o nosso canal da Canção Nova em São Paulo, capital. Você tem parentes que moram em São Paulo? Eu tenho um monte. Então já mandei o WhatsApp para todo mundo avisando a Canção Nova voltou, né, a espalhar o seu sinal aberto pela cidade de São Paulo e Grande São Paulo. Você precisa anunciar esta boa nova, tá joia? Mas já vamos começar aqui com as perguntas, porque eu tenho certeza que quem mandou a pergunta essa semana está esperando, né, para que seja respondido. E você, lembrando, pode mandar a sua pergunta ainda agora pelo Facebook, facebook.com/trocando ideias. Eu tenho uma pergunta aqui para a Celiane. Olá, boa tarde. Gostaria de ser tratada uma dúvida. Meu marido foi casado por 5 meses e se separou. Se casaram na igreja, ela diz. Quando o conheci, ele já estava divorciado. Faz 6 anos que estamos juntos e temos uma filha de 4 aninhos. Meu sonho é casar-me na igreja. Sempre acompanho a Canção Nova, frequentava os grupos de jovens da Renovação. Já estive na Canção Nova e sinto muitas saudades desse tempo. Não volto por medo de represálias, por não estar casada na igreja. Eu gostaria de saber se nós poderíamos nos casar na igreja. Claro que pode, né? É que tem um caminho a ser percorrido. Então, como ele se casou na igreja, é necessário que vocês busquem o tribunal eclesiástico para verificar se houve ou não sacramento. Então, isso é o mais importante. O professor, eu lembro que comentou na outra semana que nós estivemos juntos aqui, nunca a igreja vai dizer se agora houve ou não sacramento. A matéria para dizer se houve ou não é antes do casamento. Então, é muito importante vocês verificarem isso. Isso é um passo. Agora, o estar distante, não estar junto por medo de represália, desmorone isso, né, professor? Desmorone isso do seu coração. A igreja é mãe, a gente acolhe. Como diz Jesus, o pecador sempre é amado e acolhido, a gente só precisa rever e jogar fora os pecados. Então, se aproxime e volte, nada impede vocês de terem uma vida de igreja, de estarem participando de movimentos dentro da igreja, de vir à Canção Nova. Isso não impede nada a vida de vocês. Mas é muito importante sim, já que, pelo que eu entendi, você é solteira, né? Ela é solteira. É solteira, só ele foi casado. E ele casado, né? Então, dá este passo para buscar na igreja, no tribunal eclesiástico, se houve ou não sacramento. Se a igreja disser que não houve, vocês poderão se casar na igreja como é o seu sonho, não é? Agora, se a igreja disser que houve sacramento, aí vamos pensar depois o que será feito, mas vocês nunca serão descartados, né? Nunca sofrerão represálias
por estar nesta situação, que não é a ideal. A gente não pode dizer que isso é o melhor ou ideal, não é, mas nunca serão descartados. A igreja é mãe. Eu gosto de sempre lembrar, sabe, Celiane, que o Papa Francisco tomou duas atitudes muito importantes nisso. Primeiro, ele pediu aos tribunais que sejam mais rápidos ao dar a sentença. A gente sabe que são 3 juízes em cada tribunal que dão uma sentença também para não haver empate. Segunda coisa que o Papa Francisco fez, ele eliminou a segunda instância. Antes o casal passava pela primeira instância, conseguia a declaração de nulidade, tinha que ser aprovado por uma segunda instância. Ele eliminou a segunda instância, então já reduziu bem aí o tempo do processo. Segundo, ele também pediu aos tribunais que, na medida do possível, não cobrem nada. A gente sabe que os tribunais têm que cobrar. Por quê? Porque os tribunais têm funcionários. Os juízes, eles não são padres, tem muitos leigos que são juízes, às vezes advogados que fizeram direito canônico, então os tribunais precisam cobrar porque é um processo, né? Tem funcionários, tem que manter uma instalação e tudo isso. Mas o Papa pediu que, na medida do possível, os tribunais negociem esse preço, facilite para as pessoas. Então, tudo isso é importante dizer, porque muita gente desanimava, eu vou entrar, vai demorar 3 anos. Tal. Não, hoje, olha, o Papa chegou até uma coisa interessante. Quando, por exemplo, o bispo acha que um caso é nitidamente nulo, o próprio bispo já autoriza, ele pode autorizar com 45 dias. É claro que os bispos são muito cautelosos, normalmente os bispos encaminham para o tribunal, mas você pode até, às vezes, no caso de algum bispo, achar que ele, ou seja, o bispo hoje ele tem autorização do Papa, o que não tinha antes. Interessante tudo isso, né? Isso facilita. Professor Felipe, mais uma pergunta aqui de uma pessoa que não quis se identificar, e se você não quiser se identificar também não tem problema, você pode enviar sua pergunta, o importante é que você faça a sua pergunta e tenha o esclarecimento necessário. A pessoa diz, sou católica desde que nasci, porém na minha juventude errei muito, fui mãe solteira e depois fiz até um aborto. Passada essa fase negra da minha vida, me casei na igreja, passei a viver uma vida na igreja, fui chamada a participar da liturgia. E aí eu pergunto ao Senhor, eu posso participar da liturgia? Por que não? Não é? Por que não? Não é? Se você está vivendo uma vida de acordo com a lei de Cristo, casada, né? Casada. Na igreja, direitinho. Tudo direitinho. Por quê? Olha, o passado a gente tem que esquecer. Uma vez que Deus perdoou, esqueceu. São Paulo tem uma frase muito interessante, na carta aos Filipenses, São Paulo fala assim, eu não olho mais para trás, agora eu olho para frente. Eu vou em busca do meu Senhor, até conquistar a coroa de ouro, de louros que Ele vai colocar sobre a minha cabeça. Sabe, não podemos ficar presos no passado. Sabe, quem vive de passado é museu, né? Sabe, quando Deus, você disse que teve uma vida, um tanto quanto fora da lei de Deus, amém. A confissão que você fez perdoou tudo. E perdoou mesmo. Não olhe mais para trás. Uma coisa muito ruim que acontece muito na igreja, Celiane, às vezes a pessoa vai e se confessa, o padre deu a absolvição, mas a pessoa não se perdoa. Ela continua carregando aquele peso da culpa. Ora, aí é um ato de vontade, não é um ato de sentimento, é um ato de vontade. Eu ainda estou sentindo uma coisa, esquece o sentir. O que a tua vontade diz para você? A minha vontade, a minha inteligência diz assim, Deus me perdoou. Pronto, eu não vou olhar mais para isso. Sabe, muita gente fica amarrada no passado, sofrendo por causa do passado. Claro que você pode trabalhar na liturgia, né? Aprofunde, inclusive, a liturgia, conheça bem a liturgia. Eu publiquei um livro, né, para entender e celebrar a liturgia. Vai fundo, é uma coisa maravilhosa. E se você tem aí o convite, inclusive, do padre para ajudar, vai com Deus. Tem a pergunta que chegou de Guanhães, Minas Gerais. O nome é Nayara de Guanhães. Sou batizada na Igreja Católica, mas a minha adolescência não frequentei a igreja por motivos de incentivo.
Na verdade, nunca tive a oportunidade de conhecer a igreja, portanto, eu fui na minha adolescência para a igreja evangélica. Agora, eu estou tendo a oportunidade de estar conhecendo a fé católica. Estou gostando muito e tive até um desejo de voltar para casa. Porém, vem a dúvida, o que eu devo fazer, pois ainda não tenho crença nos santos, em imagens, em Nossa Senhora. Respeito ela, mas por não ter a prática da fé católica, sinto como se estivesse traindo a Deus. O que eu devo fazer, Celiane? Voltando de uma experiência, quer dizer, não houve uma construção né, de uma vivência católica, né, de entender a ideia dos santos, de entender a intercessão mariana na nossa vida, né, de católicos, e agora ela fica nessa dúvida. O que fazer nesse processo? Eu vou dizer assim, bem-vinda, não é? Bem-vinda à sua casa de origem. Graças a Deus, a nossa igreja é riquíssima. O professor pode nos ajudar muito. Meu Deus, tem uma literatura imensa para que você conheça a partir do catecismo da Igreja Católica, a partir da vivência de pessoas próximas a você. A tua frequência à igreja já vai te ajudar em tudo isso. Claro que houve lá, né, não criar esse amor a Nossa Senhora e, na verdade, as imagens para a gente só nos faz lembrar daqueles que foram guerreiros, lutadores nesta terra, que lutaram para vencer o pecado, renunciar a si mesmo. Então, são pessoas que se dedicaram e entregaram a sua vida a Deus. Então, o conhecimento, que bonito ela dizer isso, que está buscando esse conhecimento, vai te ajudar a criar esses sentimentos e essa decisão no seu coração, no verdadeiro lugar de Nossa Senhora na nossa vida como católicos, dos santos em nossa vida como católicos, mas é o estudar, né, professor? Começa por aí. O estar junto de pessoas católicas, estar na igreja, o conversar com os outros, o perguntar para quem pode te ajudar e se dedicar à leitura, né? Ter uma vida aí dedicada agora para compreender a nossa fé, a fé católica. Né? E estudar as coisas da nossa fé, né, Celiane? Eu recomendaria para ela ler um livro que eu escrevi, Por que eu sou católico? Por quê? Esse livro, um filho meu pediu para eu escrever. Ah, foi? Né? Com 30 anos de idade, um dia, ele disse, pai, está faltando o senhor escrever um livro. Eu digo, o que é, Mateus? Porque eu sou católico. Mas você não sabe? Te eduquei na fé católica. Ele disse, não, eu sei, mas o senhor tem tanto amigo meu que não sabe. Por que eu tenho que ser católico? Por que eu não posso ser budista, Seixonoye, Hare Krishna? Ah, bom. Olha, aquilo me caiu assim tão fundo na alma que eu falei para ele, olha, vai ser o próximo livro que eu vou escrever. Por que eu sou católico? Aquilo que São Pedro, quais são as razões da nossa esperança? Por que eu vou à missa? Por que eu confesso? Por que eu tenho imagem em casa? Por que, né, eu sou batizado, eu confesso, comum? Se nós não soubermos as razões da nossa fé, a gente não tem a alegria na nossa fé, a gente não tem, né, a devoção necessária. Então, eu acho que ela precisamente agora aprofundar o catecismo da igreja, que tem toda a doutrina católica. Bom, tem mais uma pergunta aqui que diz assim, sou católico, sou casado com uma evangélica, por causa dela eu casei na igreja evangélica, mas frequento a igreja católica, posso continuar comungando, professor? Aí tem que ver se o casamento deles na igreja evangélica foi autorizado pelo bispo, porque aí é o casamento misto. O casamento misto, ele é o casamento de um católico batizado e um protestante batizado validamente. Tem algumas igrejas protestantes que eles reconhecem a validade do batismo, são bastante. Agora, para eles se casarem, para ter a validade do sacramento, né, o bispo tem que autorizar. E vai exigir para eles o quê? Duas coisas. Primeiro, que a parte não católica não tente mudar a fé da parte católica. E segundo, que eles se comprometam a educar os filhos na fé católica, porque vão ser batizados na igreja, vão ser casados na igreja católica. Há alguns casos muito especiais que o bispo pode autorizar o casamento fora da igreja católica. São casos muito especiais. Por quê? Porque o sacramento do matrimônio é o único sacramento que são os próprios noivos que celebram.
Não é como a confissão, que é o padre que abençoa, na Eucaristia é o padre que consagra. O matrimônio não. O padre ele é apenas um testemunha de Deus e que abençoa. Mas são eles que se casam. Então, o bispo, conforme a circunstância, ele pode autorizar um casamento desse, evidentemente ele vai tomar proveito. Então, é preciso ver se esse casamento dele teve esse aval da Igreja Católica. Se não teve, eu aconselho eles conversarem com o bispo. E dizer, senhor bispo, a gente de repente não veio aqui porque nem sabia. O bispo pode, de repente, não sei se é o caso específico disso, usar um instrumento que a igreja tem no Código de Direito Canônico chamado sanatio in radice, que é uma sanação na raiz. Ou seja, o bispo pode dizer assim, tudo bem, vocês não atenderam as normas da igreja, mas como vocês não sabiam, então hoje eu torno válido. É a sanação na raiz, sanatio in radice. Não sei, eu não sou especialista em Código de Direito Canônico, não sei se exatamente isso vale neste caso. Mas, olha, procurem o pároco, procurem o bispo e tira essa dúvida. Aí vocês vão ficar tranquilos com relação à parte que é católica, vai ficar tranquila em relação a participar do sacramento na igreja. Joia. Mais uma pergunta aqui, já vamos rapidinho de uma pergunta para outra, para aproveitar bem. Então, você pode enviar sua pergunta agora, facebook.com/trocando ideias. Envia a pergunta, ela já chega agora para a gente já faz aqui no programa. É uma metralhadora. Até 1h da tarde. Porque assim, o mais importante é a pergunta que chega, né? E a gente vai trocando ideia, vai fazendo com que isso aconteça de forma o mais rápida possível e mais plena, para que você aprenda a caminhar na fé junto com a igreja. É um aprendizado, eu gosto de vir aqui porque eu aprendo muito. Celiane, tem uma pergunta, a pessoa também não quis se identificar, diz assim, sou casada há 6 anos e tenho um bebê de 7 meses. Estou passando por muitos conflitos em meu casamento. Começaram a me incomodar algumas atitudes do meu esposo. Estas, as quais outras pessoas já haviam me falado, como a maneira de ele falar, o seu jeito de pensar. Penso que isso está me incomodando mais agora, pois penso muito na educação do meu filho. Já perdi o controle em algumas discussões e isso está me desgastando muito. Chego a pensar que não vale a pena estar casada. Gostaria de uma orientação, já que tentei conversar muitas vezes com ele sobre esse assunto, porém sempre entramos nesse mesmo impasse. Isso é complicado, porque a gente só consegue resolver a situação conversando. Não tem jeito de você impor algo a ele, nem ele a você, se vocês não estiverem de comum acordo. Principalmente para educar filhos. Né? Isso é essencial, que os dois falem a mesma língua. Porque a gente observa hoje tantas crianças, desculpem a forma como eu vou falar, entre aspas, mal educadas, porque pai e mãe tiram a autoridade um do outro. Então, a gente está assistindo, infelizmente, filhos mandando nos pais, porque hoje pai e mãe não definem juntos o que nós vamos fazer. Qual educação nós queremos dar para os nossos filhos, em que direção a gente vai caminhar. Então, se não existe isso, é muito difícil, né? Ainda, o bebê está pequenininho, 7 meses, vocês têm ainda um tempinho para ajustarem, se afinarem. Casada há 6 anos, ela disse, né? Devem ter namorado um tempo razoável. É preciso que você reze, em primeiro lugar, isso é muito importante também, rezar para que Deus atinja o coração do seu esposo. A gente tem que lembrar sempre disso, que nós somos intercessoras dentro da nossa casa, né? Se o marido é a cabeça, a gente é o coração. E mais do que isso, eu sempre brinco o pescoço. A gente vira a cabeça para onde a gente quer, com a graça de Deus. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de Deus, de conquistar o nosso marido, não de jogar ele para fora de casa, né? Então, é um trabalho árduo, mas você não pode desistir facilmente. Olha, eu vi minha mãe lutando pelo meu pai 13 anos, sem desistir, não é? Então, até brinquei que eu tive uma boa escola e um bom curso de noivos dentro da minha casa, porque minha mãe não desistiu do meu pai. Né? Meu pai era muito ausente, um homem bom, honesto, trabalhador, mas um homem que se perdia com a mulherada.
né? E minha mãe se manteve ali em oração e devagarinho, o pescoço moldando a cabeça, com sabedoria na hora certa, meu pai mudou completamente de vida. Então, faça isso, reze, não afronte. A gente tem que lembrar que a gente precisa se amar no casamento como a gente ama a Deus. O nosso casamento, eu nunca me esqueço disso, uma das últimas frases da cerimônia religiosa, né, do sacramento, é que sejam no mundo um sinal do amor de Deus. E como é que Deus nos ama? Nós precisamos ser esse sinal de amor de Deus. Então, como é que Deus faz comigo? Deus desiste de mim facilmente? Deus me deixa cair, né, banguela abaixo? Deus está sempre me cercando, querendo me surpreender e me conquistar, me seduzir. Então, faça isso com o seu marido, não brigue. A gente não é inimigo, nós precisamos entender isso, que no casamento a gente é aliado. Se um tem o problema é nosso, né? Não é o problema seu, se vire. Então, a gente precisa criar esta unidade entre nós. Vá com paciência, com carinho, faça um jantarzinho, cultive seu marido naquilo que você fazia antigamente, antes desse período difícil, né? Celiane, mas também a gente nunca concorda em tudo, né? Não, eu penso muito diferente que o Mazinho e ele de mim, mas não deixo de amar, não deixo de respeitar. Tem coisas que, principalmente na educação de filhos, eu via às vezes o Mazinho ou ele me via tomando alguma atitude que na hora a gente dizia, não concordo, mas era só internamente. Ele fazia o que ele queria ou eu fazia o que eu queria, que eu achava que estava certo. Depois, à noite, o nosso lugarzinho de reflexão, os ponteiros. O quarto, vamos lá conversar. Então, penso que a forma que você fez não é correta, não precisa chegar a esse ponto, vamos definir juntos aqui até onde a gente pode chegar, o que é bom para o nosso filho e para nós, qual é a santidade, o caminho que a gente deseja para eles. Então, a gente sempre fez isso quietinho nós dois. Nunca tiramos a autoridade um do outro, na frente das nossas filhas. Quero dizer para vocês, olha, eu errei muito, Mazinho errou muito na educação das nossas filhas, querendo acertar. E eu sempre falo isso para ela, vocês vão errar também, porque a gente é humano. A gente vai errar. Só que eu rezava toda noite, assim, ó. Eu sou amiguinha de Nossa Senhora. Eu falo assim, Nossa Senhora, por favor, conserta tudo que eu errei durante o dia. Que a Senhora acerte para mim os meus excessos, que a Senhora me ajude na educação. Eu preciso acreditar na intercessão de Nossa Senhora, na mediação dela. E eu tenho certeza que minhas filhas são o que são hoje pela graça de Deus, muito mais do que a minha palavra e a minha orientação. E eu falo assim que às vezes a gente erra tentando acertar, né? Mas a gente também tá nesse diálogo com o marido. Eu falo muito com meu marido. Tem hora que ele fala algumas coisas, eu não concordo. Mas depois, ao conversar com ele, a gente entende a razão. Fala, não, realmente tem razão, eu não enxergava isso, eu não enxergava esse outro lado. É importante um expor o lado, o outro expor o seu lado, e assim a gente consegue, né, chegar num consenso. Eu tenho que ceder de vez em quando, ele tem que ceder de vez em quando. Se a gente for intransigente um com o outro, aí vai ser difícil, né? Tem que haver essa... E aí, nesse caso aí, eu estou notando uma coisa interessante. É um casal novo que está com uma criança nova. De tem 6 anos de casado, uma criança de 7 meses. Isso aí é um fator também interessante, que a mulher, quando tem um primeiro filho, ela é muito inexperiente. E ela gasta muito tempo com o filho. E esquece um pouco do marido. É verdade. Quando nasceu o primeiro filho meu, eu chegava em casa, não tinha almoço pronto. Mas não, eu fui mexer com a criança aqui, levar a criança lá, não sei o que, a vacina, não sei o que e tal. Então, o marido tem que compreender isso. Quer dizer, então, os casais precisam compreender que o casamento, ele muda durante toda a vida do casal. Né? Vocês já têm filhos grandes, como eu creio. Uma coisa é você ser casado com 1, 2 anos, depois com 10 anos é outra realidade, 20 anos é outra realidade, e aí vai mudando tudo. E a gente tem que ter essa paciência, essa calma de enfrentar cada momento. E uma coisa que é preciso a gente ter muita consciência disso, casamento é uma missão.
Eu costumo dizer para os casais, casamento não é uma curtição, nem uma diversão. Casamento é uma missão. Assim como o padre tem uma missão, recebe um sacramento específico para isso, a ordem, porque é uma missão difícil, ele não vai ter família, ele vai viver sozinho praticamente, é uma missão árdua. Nós casados também. Então, aguentar o marido, aguentar a mulher, educar os filhos, enfrentar o desemprego, é uma missão. Que, como a Celina falou, com a graça de Deus, com a oração, a gente tem que ir tocando com calma. Nunca pensar em desistir, nunca pensar em desanimar, de jeito nenhum. A beleza do casamento está em a gente superar os problemas. Não é? Ninguém é anjo nessa terra. Isso mesmo. Se casar com uma anja seria ótimo, mas não tem anja na terra. Anjo não casa, né? Anjo não casa. Se tivesse, anjo não casava, né? Professor Felipe, tem uma pergunta muito interessante aqui. O programa hoje está indo mais para o lado de família. Mas sempre não só esse não, é todos. Todos. Mas outras perguntas são bem-vindas. Você tem alguma dúvida de fé, alguma dúvida em relação à doutrina da igreja, ou mesmo na sua vivência cotidiana? Passe a sua pergunta para nós, facebook.com/trocando ideias. Pode passar agora, a sua pergunta chega. Essa acabou de chegar para o professor Felipe. Professor, o dízimo pago às igrejas tem que ser necessariamente em dinheiro ou pode ser através do equivalente em alimentos ou outro tipo de benfeitoria? Olha, em princípio é em dinheiro, né? Pode ser com cartão de crédito, pode ser com cheque, pode ser cash. Né? Agora, não sei se você, por exemplo, tem... vamos supor, mais facilidade com o alimento. De repente, eu estou imaginando que uma pessoa que tenha, por exemplo, um armazém, ou tem um supermercado, de repente, para ele não tenha dinheiro para dar um dízimo, mas ele possa dar alimento. Ora, de repente, se o padre, na paróquia, tiver uma obra social, que ele possa utilizar isso, acho que pode ser válido, entendeu? É questão de conversar com o padre. Evidentemente, o que diz o documento da igreja? O catecismo, o código de direito, mas é assim, que... engraçado, não fala 10%, né? Não fala, é bonito, mas o código fala assim, o quinto mandamento da igreja, nós somos obrigados a ajudar a igreja nas suas necessidades materiais. Não fala nem dinheiro, fala necessidades materiais. Então, não sei se de repente, né, a pessoa pode, por exemplo, olha, eu não tenho como dar um dízimo, mas eu ofereço essa casa minha aqui para o padre morar sem pagar aluguel. Uma forma de dízimo. Ou, de repente, eu sou aí, não sei, um sitiante, tem aqui um bezerro aqui, vou matar, vou dar carne para o padre ali, para a casa dele. Eu acho que... A festa da igreja. Ajudando a necessidade, se houver um aval do padre, eu acho que pode ser válido. Tem que ser conversado também, né, na paróquia. Conversar com o padre, né, e ver a boa vontade de que ele está ajudando alguma coisa. Quanta gente que não dá nada, não paga nada. Só essa pessoa, o desejo dela de estar querendo ajudar. Olha, tem muitas paróquias que têm obras sociais. Aí atende pobres com Bolsa Família, com cesta básica. De repente, pode entrar numa dessas aí. Celiane, a pessoa pediu para não se identificar, ela fala sobre filhos de outro relacionamento. A história é a seguinte. Na Bíblia, temos dito que o homem se unirá à mulher e estes conceberão frutos, os filhos. Sonho com isso para a minha vida, meu casamento, meus filhos, minha história. E dividindo com o meu marido algo tão único e divino que é a gravidez, educar uma criança, etc. O que seria inédito para os dois. Mas ao namorar alguém que já tem filho e ir com esses sonhos ao chão, ir com esses sonhos ao chão. Imaginar que ele já viveu tudo, que é tão novo para mim como com outro alguém, já ficou feliz ao saber que era pai, acariciou uma barriga, esteve ansioso em um hospital, cuidou de tudo, etc. E ter muitos ciúmes disso, até mesmo em alguns momentos raiva pelas escolhas do passado que destroem o presente e o futuro sonhado. Ter um namoro diferente com outros porque já existe uma criança. Como lidar com isso? São escolhas. Em primeiro lugar, né? Eu tenho a escolha de namorar uma pessoa solteira que vai realizar este sonho
de eu ser mãe, ter o marido exclusivamente para mim, não é? E eu para ele, que é o melhor, mas também eu posso escolher estar vivendo um relacionamento com alguém que já foi casado. E aí eu tenho que cair do sonho para a realidade, né? Desse jeito. O que eu escolhi, toda escolha faz com que a gente abra a mão de outra. A gente não pode ficar com tudo, minha gente, sabe? Isso a gente aprende desde pequenininho. Vou lembrar do meu pai agora, que saudade do meu pai que já está no céu. Mas a gente tinha, meu pai era dono de mercado, a gente poderia comer tudo que a gente queria, mas ele dizia, vocês vão escolher. Quer Danone? Quer, fazendo propaganda, quer biscoito? Quer chocolate? Qual dos 3 vocês querem? Ele poderia nos dar os 3, mas ele nunca nos deu os 3. Nos ensinou a escolher. Então, você está fazendo uma escolha. Toda escolha exige abrir mão de outra escolha. Então, você tem que olhar o que é mais importante na sua vida. Você tem que fazer os cálculos e assumir com responsabilidade a sua escolha. Eu não vejo uma outra saída, né, professor? O senhor me ajude aí se tem mais alguma coisa, mas é uma realidade hoje tão normal que não deveria ser, não é verdade? Pessoas que já tiveram outro relacionamento e que agora estão vivendo, reconstruindo a sua vida. Sim. E devem ter a sua oportunidade de reconstruir sua vida, né? Agora, ela tem condições, vou dizer assim, você tem condições psicológicas, emocionais para reconstruir a vida de alguém? É isso mesmo. Ou você quer viver o seu sonho? É uma escolha que você tem que fazer. Ele tem ele e tantas outras pessoas têm vamos dizer assim, a oportunidade, tem que reconstruir a vida, que talvez a primeira escolha feita, o primeiro relacionamento não tenha dado certo e tudo foi por água abaixo, né? Então, e ele reconstruir sua vida. Conheço casais que estão reconstruindo a vida, tendo a oportunidade de uma nova vida. Porém, a gente tem que ter o cuidado, né, o grande cuidado de não, vamos dizer assim, não tirar essa oportunidade da pessoa, mas também saber se nós temos condições de suportar isso, né, Selene? É uma questão mais interior, né? É isso mesmo, uma exigência. E aí, ela pode até viver o relacionamento dentro da igreja, se for constatado que não houve sacramento no primeiro casamento, né? Mas os filhos não tem como anular, gente. Como é que vai tirar o filho da história? Não tem como. E, infelizmente, quem paga o pato, como dizia minha mãe e minha avó, são os filhos. São os filhos. Eles não têm culpa nenhuma de nossas escolhas. E, inclusive, eu penso que quando a gente for decidir alguma coisa, nós temos que pensar nos filhos. Antes de qualquer decisão, pai e mãe precisam sentar e pensar no filho. A gente está vivendo uma realidade que eu preciso ser feliz, eu tenho direito. Pera ali, você tem tua família, você tem seus filhos, você não tem mais todo esse direito aí, não. Eu penso assim, né? Sou meio radical, mas eu aprendi assim na minha casa, eu aprendi assim na minha mãe, não é? A gente desculpa, a gente está sendo muito mole. Nós estamos educados de uma maneira muito mole, né? Filhos sem frustração, filhos sem escolha. O que vão ser deles na vida? Vão apanhar até cair e não vão saber para onde vai, minha gente. Nós precisamos ter responsabilidade. A liberdade, na nossa liberdade, inclui a responsabilidade. E hoje a gente vê todo mundo querendo ser livre, mas não assume nenhuma responsabilidade em consequência daquilo que foi a sua liberdade. Nós vamos crescer, amadurecer na fé, como homens, até nem como homem de Deus, eu digo como pessoa humana, a gente precisa crescer. E conhecer o outro, né, professor Felipe? A gente tem que conhecer a outra pessoa e analisar, fazer as contas, como disse a Celiane. Vai valer a pena investir os meus sonhos, né? Eu vou deixar de viver meus sonhos, vou investir a minha vida para reconstruir a vida do outro? Não é? Se tiver um caminho livre, você vê que vale a pena fazer essa reconstrução. Eu conheço casais que, que renasceram. A pessoa não pode se enganar, né? Tem aquele verbo provérbio, me engana que eu gosto, né? Quer dizer, é preferível
né, com ele do que sem ele, né? Não, eu acho que não pode, como diz o povo, tampar o sol com a peneira. Tem que fazer um conhecimento profundo da situação, né, e tomar uma decisão muito consciente. A gente, na vida, toma uma decisão ou por conveniência ou por convicção. Se a gente toma uma decisão por conveniência, a gente se arrebenta. A decisão tem que ser por convicção. Eu estou consciente, eu sei os prós, eu sei os contras, eu sei o que eu vou ter que assumir, o que eu vou fazer, né? Teve um filho meu que, quando foi casar, a nora chegou para mim e disse: não aguento mais ele, tal, né? Ele, meu filho, né? O que eu faço? Eu falei: olha, eu vou falar uma coisa para você. Ele é um menino muito bom, ele é um menino muito sério, mas ele tem esse perfil psicológico. Agora, você decida. Você está preparado para receber esse homem com essa dificuldade? Isso aí. Atou e casou. Agora, quando ela vem, eu digo: não reclame. Escolheu. Eu deixei bem claro para você quem é meu filho. Eu eduquei esse menino, eu sei quem ele é. Eu expliquei direitinho para você. Você quis. E tem então, coisas... não pode se enganar, né? Assume a coisa com clareza. Isso mesmo, porque tem coisas no nosso relacionamento, ó, vai longe a conversa, né? Vai longe. Que a gente melhora, defeitos que um ou outro, a gente vai se ajudando e é capaz de melhorar. Tem defeitos que a gente consegue anular com a ajuda do outro. E o casamento é para isso mesmo, não é? né? Crescer. Mas tem defeitos que a gente vai levar até que a morte nos separe. Tem defeito que é estrutural. Estrutural. Irremovível. Mas nenhuma reforma dá jeito, né? Mas isso faz parte, sabe? O casal cristão, isso faz parte da nossa santificação. Os defeitos dos outros, no casamento, santifica a gente. Porque você vai ter que ter paciência, você vai ter que ter tolerância, você vai ter que ter sabedoria. Ora, isso são ingredientes de sabedoria, de santidade. O casamento é para santificar o casal, não é para a gente ficar curtindo a vida a dois. Não é moleza. Nós estamos no ano do laicato, né? A igreja dando aí seu espaço cada vez maior ao leigo e reconhecendo a importância do leigo na igreja. Aí chegou uma pergunta nessa linha, perguntando assim: quantos minutos um leigo pode demorar fazendo a homilia dentro de uma celebração dominical? Não existe uma norma prevista para isso, né? Sabe, uma celebração dominical, eu penso que ela deve durar em torno de 1 hora, como a missa, né? Tem gente que gosta de missa de 2 horas, mas tem gente que não gosta. E o pessoal que vai à missa domingo não é aquele pessoal de missa diária. Então, a igreja que é muito sábia, a igreja busca um equilíbrio, né? Uma missa especial, de um encontro, tal, pode ser uma missa de 2 horas, 3 horas, o povo está preparado. Agora, a missa comum de domingo, comum que eu digo, né, de rotineira de domingo, não deve ser uma missa muito demorada, porque muita gente ali não está preparada para isso. Então, a homilia tem que se encaixar dentro desse tempo. Eu penso aí que uma homilia, por exemplo, uns 10, 15 minutos, né, numa missa onde se enfoque bem as 3 leituras e tal, é o suficiente. Se esticar um pouquinho mais, um pouquinho menos, é normal, né? Mas, agora, o mais importante que eu acho é o seguinte: essa homilia está preparada. Porque, olha, Adriana, tem homilia que não dá vontade de você assistir. Eu vou ser sincero, tem homilia que eu fico rezando o terço. Porque você não sabe o que o culpado está querendo dizer, você não sabe onde ele está querendo chegar, não tem começo, não tem meio, não tem fim, você percebe que a homilia não foi preparada. Aí me faz lembrar uma frase do Papa Paulo VI: a mediocridade ofende o Espírito Santo. Maldito aquele que faz mal feitas as obras do Senhor, profeta Jeremias, capítulo 17. A gente não pode brincar com as coisas de Deus. Se eu não estou preparado para fazer uma homilia, então eu não devo fazer. Ou então eu devo preparar. Entendeu? E hoje está cheio de material para você preparar a homilia. Até na internet você acha. Tantos sites católicos que tem aí as homilias sobre as leituras da missa. Nossa, está cheio na internet. Hoje não se justifica mais uma homilia mal feita. Sabe? É tortura para o fiel que está ali assistindo. Ele não leva para casa a
a edificação que ele tinha que ter levado, sabe? Então, se é o ano do laicato, a gente como leigo pode pedir alguma coisa, eu queria pedir que as homilias fossem mais bem preparadas, com todo respeito a todo mundo. Inclusive um leigo, o leigo não pode fazer homilia na missa, mas na celebração ele pode. Prepara direitinho ali, não chega ali de improviso, não. Ali não é parlatório de congresso, de senado, não, ali, sabe, você vai falar aquilo que a igreja manda falar, ensina a falar. Questão de ter responsabilidade com as coisas de Deus. Eu também vejo assim a questão de observar o público, né? Eu sou professora dessa também, parte, né? Observar seu público. O nível do povo, né? Aí às vezes tem muita criança, a criança não aguenta muito tempo, né? É lógico. E às vezes vai para uma missa longa e a criança começa a chorar. Eu falo assim que o nível do barulho da criançada vai aumentando conforme a missa vai demorando, né? E é um sinal que a gente deve, né? Naquele momento já ir caminhando para encerrar, né, aquela celebração, no caso dos leigos, né, que estão aí esse ano, fazendo um papel tão bonito na igreja, mas que esteja atento à sua plateia, ao nível das pessoas que estão ali, as crianças que ali estão, porque às vezes acaba, né, conturbando as coisas. Mas já que nós estamos na Páscoa, na oitava da Páscoa, esta semana é a semana da novena da misericórdia, em preparação para a belíssima festa da misericórdia. Eu gostaria que o senhor falasse dessa festa tão bonita que instituída pelo Papa João Paulo II. Olha, essa festa nasceu exatamente por quê? Porque no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, Jesus instituiu o sacramento da confissão. Apareceu lá no cenáculo, os apóstolos com medo, a paz esteja com vocês. Aí o que o Cristo fez? Soprou sobre eles, recebam o Espírito Santo. Ele fez um Pentecostes adiantado ali. Por quê? Porque ele ia instituir o sacramento da confissão, e todo o sacramento é ministrado no poder do Espírito Santo. Então ele primeiro desceu o Espírito Santo sobre ele. Aí disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Agora, veja que coisa interessantíssima. Por que Jesus fez isso no domingo da ressurreição, na primeira aparição que ele teve com os apóstolos? Porque ele tinha acabado de conquistar, com a sua paixão, morte e ressurreição, ele tinha acabado de conquistar o quê? O perdão dos nossos pecados diante da justiça divina. Então, Cristo estava ansioso. Ele veio ao mundo para isso, para tirar o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus. Então, ele ali completou a obra da redenção. E é interessante que não é ele que vai sair perdoando o pecado por aí, são os padres, a quem vocês perdoarem os pecados. Não tem justificativa esse negócio, eu me confesso direto com Deus. Pode confessar, mas depois você procura o padre, porque é o padre que vai selar. Entendeu? Claro, se eu estou longe de um padre, eu fiz um pecado, eu já peço perdão a Deus. Mas se o pecado é grave, para eu comungar, a igreja deixa muito claro, eu tenho que confessar com o padre. Feliz quem acredita nisso, foi o Cristo que instituiu isso. Por isso que é o domingo da misericórdia. Aliás, eu queria aqui colocar mais uma observação, sabe? Como nesse evangelho do domingo, tem aquele episódio do Tomé também, o Tomé, não, eu não acreditarei, não acredito, só se eu colocar a mão e ver, aí depois Jesus aparece de novo. Aí eu percebo que as homilias ficam girando tudo em cima do Tomé e acaba esquecendo o mais importante, que é o sacramento da confissão que ele instituiu. Então, atenção, quem vai fazer, que faz as homilias no domingo que vem, chame a atenção mais para o sacramento da confissão do que para o episódio do Tomé. É bonito o episódio do Tomé, foi importante, mas como ele é mais emocionante, então se prende nele e se esquece o mais relevante. Convidar você para a Festa da Misericórdia aqui na Canção Nova. Começa dia 6, sexta-feira, 6, 7 e 8 de abril, domingo da Festa da Misericórdia, mas nós já estaremos celebrando desde a sexta-feira. O tema Somos a Geração da Misericórdia, preparamos a vinda do Senhor. Nós teremos santas missas, texto da misericórdia, bênção solene da imagem de Jesus misericordioso, pregações, shows. Venha participar aqui na Canção Nova da Festa da Misericórdia. Eu vou estar em campanha no domingo, campanha Minas Gerais, também na Festa da Misericórdia lá. Um grande abraço, a gente se encontra lá em campanha também. Quero aqui agora trazer a participação do Dom Orlando Brantes, arcebispo de Aparecida, aqui no Trocando Ideias. Ele vai nos falar sobre a importância da oração. Vamos ouvir Dom Orlando. Jesus
rezava em todas as circunstâncias da vida. O Espírito Santo é o mestre da oração, nos ensina a rezar. Os santos se santificam pela oração. E por quê? É que na oração nós encontramos soluções, luzes, horizontes para muitos problemas. Na oração a gente se converte. Na oração a gente faz uma viagem interior e a oração vai servindo de remédio para nossas doenças e vai servindo de força para superarmos nossos vícios, nossos defeitos, coisa que não é tão fácil. Tão bonito, né? A oração ela tem um efeito terapêutico sobre nós, mas a oração ela também é uma escada que nos leva até Deus e, ao mesmo tempo, nos leva até o irmão. No nosso catecismo, a oração está definida assim: é um encontro filial com Deus e, ao mesmo tempo, uma compaixão com os irmãos. Por isso, a oração, ela vai sempre ao encontro do irmão. E quando nós equilibramos oração e ação, então nós estamos vivendo o que nos pediu Jesus, quer dizer, equilibrando Marta e Maria em nossas vidas. Agora, a oração é tão delicada que ela precisa ter hora marcada, que a gente precisa cuidar até da posição do nosso corpo. E se você se distrai um pouquinho na oração, ou se distrai bastante, não se assuste, porque a distração pode ajudar a você a rezar. Se na oração você se distraiu e você pergunta a si mesmo, por que essa distração? O que quer dizer essa distração? Você vai fazer uma oração muito profunda, porque deu atenção para a distração. Você se distraiu da oração, mas se concentrou em algo importante que no momento da oração aconteceu na sua vida. Nós, na vida, temos o caminho da sanidade e da santidade e temos o caminho da animalidade. A oração nos tira do nível da animalidade e nos faz crescer no caminho da humanidade e no caminho da santidade. Agora, a oração também ela é um escudo, né? Ela é uma grande proteção. Todos nós sabemos que oração é escola e como a gente aprende. Penso que em todas as paróquias, em todas as dioceses, nós deveríamos oferecer aos leigos e leigas o exercício da leitura orante da palavra. Quando os leigos e leigas descobrirem esse caminho da leitura orante da palavra, nós vamos fazer grandes progressos na oração. E o Papa Francisco nos lembra, isso é tão comum, não é? Que se a gente dormir um pouquinho na oração, fique tranquilo, porque a oração mesma te levou ao descanso. Depois, continua rezando, porque Deus cuida de nós, até mesmo quando nós dormimos. Santa Teresinha dormia na oração. E um dia viu Jesus dormindo na barca, e ela aceitou, então, que dormir na oração não era um pecado. E, com isso, ela resolveu o problema e nunca mais dormiu na oração. Quer dizer, irmãos, orar sem cessar. E a oração cristã, ela sempre nos leva a melhorar nossa vida pessoal, nossa vida familiar e eclesial e melhorar o próprio mundo. Por isso que a oração é uma alavanca que move o mundo. E na Quaresma, nós intensificamos essa oração, como nos pede os santos evangelhos, como nos pede a própria igreja. E quando orarmos, nós não podemos fazer uma falsa oração. Sabe qual é a falsa oração? É quando eu rezo sem fé. Nunca devemos rezar só por costume, só por tradição,
ou porque estamos passando por problemas. Sim, rezamos por isso. Mas mais importante, a oração é uma questão de amizade. Oração é uma questão de aliança com o nosso Deus, de um relacionamento filial com o Pai, o Filho e o Pai. Por isso, rezamos mais por gratidão do que por obrigação. Quem reza se salva, quem não reza se condena. E nós ouvimos Dom Orlando Brantes, arcebispo de Aparecida. Interessante, né? Muita gente deixa de rezar porque acha que vai... não consigo, eu durmo rezando. Não, tem que continuar rezando. A oração é uma perseverança. Só vai conseguir uma boa oração se a gente perseverar na oração, né, professor? Só a palavra final para a gente encerrar o programa. Falando de oração, né? Santa Fonte de Ligório dizia: quanto mais a gente reza, mais a gente tem vontade de rezar. Quanto menos a gente reza, menos a gente tem vontade de rezar, né? Então, é isso aí. Obrigada, professor. Obrigada, Celiane, por sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos, né? E Feliz Páscoa ainda, nesses dias. Feliz Páscoa para você. O Trocando Ideias de hoje fica por aqui. Não deixe de mandar sua pergunta. Pode mandar também pelo e-mail trocandoideias@cançãonova.com. Participe com a gente, envie sua pergunta e toda terça-feira estaremos aqui ao vivo para respondê-la para você. Uma boa tarde.